Olá, eu sou Beto Alves. Quero agradecer a todas, todos que estão nesse momento tirando um pouquinho do seu tempo para me ouvir. Inicialmente, é interessante que eu me apresente para vocês profissionalmente. Eu sou um profissional de educação, eu estou no magistério há 25 anos, eu sou professor de história e dentro do magistério desempenhei várias atividades, inúmeras atividades nos mais diversos setores, mas sempre estive na sala de aula, sempre tive em contato direto com minha aluna, com meu aluno, com as pessoas que me fizeram conhecer o universo que eu estava trabalhando, que me fizeram aprender muito, que me ensinaram muita coisa, talvez muito mais do que eu tenha ensinado como professor. E foi assim tem sido uma uma experiência muito enriquecedora para a minha vida trabalhar com educação. Proposta que parte do princípio de que a educação ela é libertadora, ela é transformadora. A gente não passa pelo processo educativo incólume sem se transformar e sem transformar as pessoas que estão ao nosso redor. E dentro do contexto, né, do meu trabalho como educador, eu fui diretor de escola durante muitos anos e, em função disso, eu me especializei em gestão de escola pública e essa foi uma experiência muito rica na minha vida profissional e na minha vida pessoal também. E não foram poucas as batalhas, não foram poucos os desafios, foram muitos, alguns de grande sucesso e outros também de lamentáveis tristezas, porque quando a gente se depara muitas vezes com um sistema que é opressor, que é castrador e que impõe as suas vontades à educação, a gente se depara com situações bastante tristes e lamentáveis, bastante que a princípio até nos desanimaria muito, mas eu posso dizer que eu deixei legado. E isso é que é o mais importante, porque eu participei efetivamente da construção de um colégio, né, público estadual aqui no meu município, e esse colégio hoje atende muitos alunos na idade avançada, já fora do contexto escolar há muito tempo, e, e que abriga hoje vários colegas, né, que estão ali efetuando o seu trabalho, desenvolvendo as suas atividades, e eu me sinto muito feliz, mesmo com os percalços que me entristeceram, eu me sinto feliz de ver aquele núcleo daquela escola funcionando, né, abrigando profissionais e abrigando alunos. E eu também sou especialista em educação infantil, embora eu nunca tenha trabalhado diretamente nesse segmento, mas é importante, né? Porque a gente percebe, aprende, visualiza, né, como o processo educativo se forma lá no início da educação, lá no início da formação pessoal e individual daquelas crianças e dali por diante elas vão crescendo como pessoas e vão crescendo como aprendizes e como cidadãos e cidadãs do mundo, né, e do nosso país. Eu, mais tarde, né, eu me formei na área de jornalismo porque eu sou um comunicador por essência, eu sou um comunicador na minha natureza como professor e como pessoa, e a formação jornalística foi muito importante para mim, né? E ali eu pude, né, o jornalismo, ele não, em momento nenhum, ele foi um obstáculo para o meu trabalho como educador. E eu estive sempre envolvido tanto na rede pública quanto na rede privada, o que me possibilitou conhecer uma diversidade de mundos muito grande, na sala de aula como professor de história, na coordenação pedagógica, o que também me trouxe alguns incômodos, né? E isso foi muito difícil para eu lidar até eu entender o que realmente estava acontecendo. Né? Por que às vezes dedicação e comprometimento não refletem reconhecimento? Né? Isso aí é uma questão muito séria, né, no nosso país e como o nosso país vê a educação.
e o meu processo de formação dentro do jornalismo me ampliou uma visão muito grande de mundo, não só na escrita, como na fala e como no conhecimento de muitos universos, porque o jornalista, ele é um investigador, né? Ele é um investigador social, ele é um investigador de campo, né? Ele está ali diretamente, como professor que também é um investigador de vidas, a gente está ali, né, constantemente lidando com as pessoas, lidando com as situações, com os fatos e com em muitas situações que em muitos momentos nos coloca em contextos bastante complicados. Então, assim, a minha vida ela é repleta de experiências, né? Experiências que me alegraram muito, algumas que me entristeceram, pessoas que me decepcionaram, mas muitas outras pessoas que sempre me encheram de orgulho, principalmente os meus alunas que hoje eu vejo batalhando no crescimento profissional, muitos são colegas de profissão, tanto na educação quanto no jornalismo, e isso me deixa muito feliz, isso me deixa muito realizado. E passando, né, todo esse processo de vida aí, eu tenho 3 filhos, né, 3 filhos que me enchem de satisfação, de orgulho e de alegria, né, e isso me realizou, né, sem dúvida nenhuma, como pai, né, como pessoa, como alguém que está ali, que tem uma responsabilidade muito grande de passar informações, passar orientações, mas não passar padrões de vida, porque cada pessoa tem a sua história, cada pessoa é individual, cada pessoa é única, e a gente, no papel de pai, né, de mãe e de educador e de responsável por alguém, seja em qualquer esfera da vida, a gente tem que trocar, né? Acima de tudo, dialogar, conversar e dividir experiências e nunca achar que podemos formatar o outro e a outra a nossa vontade, a nossa revelia, né? Porque isso aí é falta de respeito, isso é falta de tolerância e de reconhecimento de que cada pessoa é única. E assim, colocando nessa questão minha particular, né, e de uma outra questão que me envolve diretamente ao propósito dessa nossa conversa aqui, desse bate-papo, né, que embora seja, né, um vídeo, a gente está dialogando, a gente está transmitindo informação e de algum momento, em algum momento, eu vou ter esse retorno desse momento aqui que eu estou levando, né, a quem me assiste nesse momento a informação que eu me proponho a transmitir. E no caminho da minha vida, né, eu aprendi muito a me reconhecer como indivíduo, como pessoa, né, e entender que não precisava e nem precisarei me enquadrar a nenhum padrão moral, ético, que me desagrade para agradar alguém, né? Então, nesse caminho de descoberta, né, da minha vida, eu me descobri, né, dentro de um diferencial, né, como pessoa, né, na questão das minhas referências sexuais e de gênero. E isso me levou, né, a caminhos bastante difíceis, né, de enfrentar, mas que eu enfrentei e enfrento com muito orgulho, com muita altivez e com muita garra, com muita vontade de viver. E nesse caminho, né, eu me deparei com um curso que foi assim, um marco divisor na minha vida, que foi o curso de Direito Homoafetivo e de Gênero. E esse curso me fez conhecer muito de mim e conhecer muito das pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que convivem à minha volta e as pessoas que vivem essa realidade
de vida de uma forma tranquila, outros de uma forma muito difícil e muito traumática, com muitos dilemas a serem enfrentados, e cada pessoa, como eu já disse, é única, cada um enfrenta suas barreiras e as suas batalhas da forma que lhe é conveniente, da forma que essa pessoa se sinta mais confortável. E eu, no processo, né, do meu curso, do meu estudo, eu fui me deparando com diversas coisas e aprendendo muito e crescendo muito. E eu cheguei à conclusão de que eu precisava fazer alguma coisa. Que eu não estava naquele curso à toa, que eu não estava ali não tinha caído de paraquedas, né? Eu estava ali por uma questão muito séria, por uma questão muito importante, como eu disse, transformadora, né? Então, ao terminar, durante o curso eu já vinha ouvindo flashes, né, na minha cabeça do que eu poderia fazer com toda aquela informação, que não era pouca, era muita, e para mim, um leigo no assunto, né, caiu assim como um raio, né, dentro de mim e me transformando por completo. Quando eu terminei o curso, eu comecei a pensar num projeto, pensar numa possibilidade de usar tudo aquilo que eu havia aprendido para modificar o meu entorno, modificar a minha realidade de vida e ajudar pessoas, né, a terem uma vida em maior sintonia com a sua própria diversidade. E aí eu comecei a montar um projeto que de início ele era muito pequeno, ele era alguma coisa quase que exclusivamente para mim. Só que eu fui sendo tomado, né? Eu fui sendo envolvido de tal forma por aquelas ideias e por aquele monte de coisa, né? Aquele monte de informação, aquele monte de vontade misturada com medo, com receio, mas com muita determinação. E comecei a escrever, né? Pensar coisas, né? Para esse universo da diversidade sexual e de gênero. E o projeto acabou se tornando maior do que eu, né? Uma coisa que inicialmente era para mim, né? Para me dar um norte, para me dar um direcionamento, se tornou maior do que eu e foi englobando várias situações, várias complexidades, vários contextos, várias vidas, várias pessoas que eu conhecia e que foram vindo na minha cabeça, foram vindo na minha ideia e tomando, né, a minha vida de assalto, e eu acabei criando algo muito maior do que eu, que não poderia ser só para mim, deveria chegar a alguém. E aí, eu pensando e articulando minhas ideias, eu pensei o seguinte: eu não posso fazer isso sozinho, eu preciso de pessoas comigo. E aí fui buscar essas pessoas, fui buscar essas parcerias, né, nas mais diversas áreas, né, da vida, nas diversas áreas profissionais e tudo, para me ajudar a dar amplitude a esse projeto e dar também condições dele acontecer, né? E o projeto ele se chama Arterize-se, né? E essa palavra, esse termo, essa nomeação que eu dei ao meu projeto, ele vem da palavra artéria, né? E dentro do contexto do projeto, eu explico exatamente essa conceituação do projeto, né? Como que essa conceituação se deu e por que o termo artéria, né? E a gente sabe, né, mesmo leigos no assunto, a gente sabe que a artéria ela é fundamental na vida da gente, porque ela leva ao nosso coração o sangue oxigenado, né, para que a gente possa, para que o nosso corpo possa funcionar de forma saudável, né? Então, quando eu chamo as pessoas, né,
para esse projeto, eu chamo elas a se arterizarem-se. Arterize-se é o nome do projeto, né? Ou seja, venha fluir, venha bombear para a nossa sociedade, para o nosso tecido social, coisas boas, coisas, atitudes que façam as pessoas crescerem e não as joguem para baixo. Né? Vamos fazer circular oxigênio para a cabeça, para o coração, para as pessoas todas se sentirem respeitadas, porque nós precisamos de respeito acima de tudo. Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser respeitado e todo mundo precisa ser aceito, dentro das suas individualidades. E aí nasceu o projeto, o Arterize-se, né? Dessa forma muito bonita. E aqui dentro desse projeto eu construí uma série de possibilidades, né, de sugestões e de projetos, subprojetos dentro do projeto maior, com o fomento, né, de políticas públicas de atuação e de ação para o projeto. E assim, ficou um projeto realmente muito rico, e ele passou, né, deixou de ser um projeto para ser um programa de diversidade sexual e de gênero. Então, o Arterize-se é um programa, né? Ele é todo embasado teoricamente, ele tem toda a conceituação, ele tem todo o aparato, né, necessário para que haja uma informação, né, das pessoas menos conhecedoras do assunto, e uma parte de ação, uma parte de oferta de subprojetos de ação. Né? Então, ele deixou de ser um projeto para ser um programa. E esse programa eu precisava colocar ele em prática, e eu precisava realmente de parceiros fortes, e recorri à OAB de Cordeiro, né? A 45ª seccional, que é aqui em Cordeiro. E eu, assim, foi um pouco difícil, né? Porque, embora eu tenha feito um curso de Direito Homoafetivo e de Gênero, eu não sou advogado, né? Então, eu precisava buscar parceiros, né? E informações realmente de quem sabia, de quem poderia me ensinar, né? E aí eu fui até a OAB e, aqui em Cordeiro, conversei com a presidente da OAB, né? Que é uma mulher maravilhosa, uma mulher de uma mente muito aberta, muito esclarecida, e ela já tinha tentado criar uma comissão de diversidade sexual e de gênero aqui em Cordeiro e não conseguiu, por questões, né, diversas, né, de receios e certas autoproteções que eu compreendo, não vai aqui nenhuma crítica, apenas uma constatação. E a Valéria, aí veio a pandemia, né, foi difícil trabalhar dentro desse contexto pandêmico, onde a gente está habituado a ir lá, ia falar, procurar as pessoas, eu sempre fui assim, e aí as coisas ficaram um pouco mais difíceis, né? Mas nós conseguimos, eu apoiando, né, ajudando a Valéria, como presidente da seccional, e que, por sinal, é uma diretoria muito bonita, que é feita só de mulheres. E eu, assim, consegui com ela uma abertura muito grande, e ela junto comigo, ela de dentro, né, da ordem ali, da instituição, e eu de fora, né, mas com os meus conhecimentos e tudo, e fui buscando as pessoas junto com ela, e conseguimos formar a comissão, da qual eu sou um membro colaborador dessa comissão. E, assim, foi muito importante, porque, e mais bonito disso tudo, é que a comissão, a não ser eu, que sou um membro colaborador, ela é feita de mulheres, né? Mulheres maravilhosas, advogadas competentes, jovens e que querem aprender, né? E que querem fazer algo
de transformador na nossa sociedade. E aí a gente conseguiu criar a comissão, e eu tenho muito orgulho dessa comissão. E tenho muito orgulho dessa subseção aqui em Cordeiro, que, nossa, abriu realmente as portas e abriu o coração para o meu projeto, né, e para mim. E aí começamos o trabalho. E eu trouxe, né, porque eu sou coordenador municipal da Aliança Nacional LGBTI no Brasil, do Brasil, né, Aliança Nacional. E eu também tenho aprendido muito, né, com os meus pares na Aliança, com as pessoas. O Tony me ensinou muito. O Tony, que é o diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI, e uma pessoa maravilhosa de longos anos de luta, né? E eu aprendi muito com ele. Aprendi muito durante o curso com o Dr. Paulo Liotti, né? Que, além de meu professor, foi um grande incentivador, da doutora Maria Berenice Dias, né? Que é a coordenadora do curso, e junto com a Rosângela, que é sua fiel escudeira. Pessoas que me ensinaram muito, muito mesmo. As trocas que eu tive com o Bruno, né, o Dr. Bruno, que é do Sul, e que foi assim, um grande amparo para mim durante o desenvolvimento do meu curso, né, e que me tirava muita dúvida dentro do contexto jurídico. Né, e o curso até me deu muito trabalho por causa disso, porque eu tive que aprender muita coisa que eu não tinha a mínima ideia. Então, foi tudo muito enriquecedor, e essas pessoas realmente foram muito importantes. E aí, no primeiro encontro que nós realizamos, né, eu e as advogadas, para a gente delimitar algumas questões do programa, eu sugeri que montássemos um perfil do nosso alvo. Quero te dizer um segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é o município de Cordeiro. O nosso alvo é a nossa região, a região serrana do Rio de Janeiro. E a gente precisava de conhecer mais a fundo a nossa cidade, né? Porque é o nosso alvo de ação. Nós precisamos entender como o Cordeiro reage diante das coisas, diante da diversidade. Como é Cordeiro na sua estrutura, né? Como é Cordeiro nas suas manifestações em todos os sentidos. E como que Cordeiro encara o universo da diversidade sexual de gênero. Onde está aqui em Cordeiro e na nossa região o LGBTI+. Aonde eles estão? O que eles estão fazendo? De que forma eles estão sendo tratados? E esse é um assunto delicado, né? Porque é uma situação onde a gente tem que trazer a pessoa até nós e não invadirmos a vida das pessoas. Né? Isso é uma questão muito íntima, de foro íntimo, pessoal, e nós estamos abertos a conversar, a falar, a discutir e a encaminhar situações juntos e juntas e juntas, né? Todos nós, para que a gente tenha um mundo mais fraterno, mais justo, mais respeitoso, mais tolerante, mais amoroso, mais acolhedor. E para isso a gente precisava conhecer o nosso alvo. Nós conhecemos Cordeiro, mas apenas temos a intuição de como é Cordeiro. E por isso eu propus a criação de um perfil intuitivo. Né? Por que intuitivo? Porque até então as ideias, né, que nós tínhamos sobre o nosso alvo, sobre o Cordeiro, eram apenas ideias fragmentadas na cabeça de cada um. Né? E nós precisávamos analisar isso. E aí eu propus da gente elaborar esse perfil do nosso alvo, perfil de Cordeiro, mas que seria inicialmente um perfil intuitivo.
E como que ele foi realizado. Ele até começaria de uma forma bem mais simples, né, com algumas pessoas respondendo algumas perguntas, mas para dinamizar e pela dificuldade, né, do distanciamento por causa da pandemia, eu propus uma coisa mais ágil, né, que fosse assinalada, onde eu pudesse enviar formulário às pessoas, elas me responderem e eu poder compilar aqueles dados e analisar, né? E ele foi eu usei o método empírico para isso, ou seja, de avaliação mesmo, de analisar dados, para que a gente pudesse criar, identificar o perfil de cordeiro, não mais apenas de uma forma intuitiva, ou que cada um tinha a sua ideia, mas uma situação onde várias pessoas pudessem opinar, e a partir dali eu então ter uma visão mais concreta da realidade e do perfil de cordeiro. Na construção desse perfil, eu quis ampliar, né, ter bastante elementos para análise, em todos os sentidos, né? Porque para ter um perfil realmente diversificado da nossa cidade, o alvo, né, cordeiro, já estava escolhido. E as pessoas que participaram, né, que eu também escolhi, elas tinham que ter pelo menos um traço, né, em comum. Ser da cidade, conhecer a cidade, né, conhecer o alvo, e poder analisar, refletir sobre ele. Então, no último censo, Cordeiro foi registrado com uma base de cerca de 22 mil habitantes. E eu convidei 20 pessoas para responderem esse perfil. E 20 pessoas já era uma quantidade segura, né, de pessoas pesquisadas, e para daí a gente ter um perfil, né, a criação de um perfil, uma ideia mais real, mais fidedigna de cordeiro. E aí eu estabeleci uma formatação nesse formulário para a criação desse perfil. E como jornalista, né, entendo que a base de tudo é perguntar. Quando a gente quer saber de alguma coisa, a gente tem que perguntar, a gente não pode ficar guardando dúvidas, né? E aí eu parti do princípio da fórmula materna da entrevista, que é o que a gente chama da fórmula 5W mais H, que significa what, who, when, where, how, why. O que, quando, quem, como, onde, por quê. Essas interrogativas, elas são base, né, para qualquer investigação. E, nesse caso, né, desse nosso trabalho, era uma investigação. Investigação do nosso alvo, né, para conhecer o nosso alvo. E aí, o que eu fiz? Eu organizei a ficha, né, com as questões, né, a serem abordadas, com os questionamentos a serem abordados, e elenquei 100 itens. Esses 100 itens, eles foram distribuídos em 18 temas, que eu vou mencionar para vocês quais são os 18 temas. Circulação de renda, poder aquisitivo, desigualdade, trabalho, oferta de educação, nível de intelectualização da população, estruturas familiares, empatia com as diferenças, posicionamento político, religião, cultura, lazer, saúde física, saúde emocional, álcool, drogas, violência e segurança. Então, esses são os 18 temas que eu elenquei, que eu abordei. E esses 18 temas foram englobados em 6 aspectos que a gente vai analisar aqui. A maioria das pessoas que participou da pesquisa são supostamente mulheres e pessoas brancas. Por que eu digo supostamente? Porque cor e gênero é autodefinição.
Não sou eu nem é você que vai chegar e vai dizer para a pessoa que ela é mulher, que ela é homem, que ela é branca, que ela é negra, que ela é índia, que é o que ela é, né? Isso a própria pessoa se autodefine. E como no formulário da pesquisa não tinha essa pergunta, qual o seu gênero e qual a sua cor, né? Eu coloquei aqui supostamente, porque de repente uma pessoa que eu imagino na minha cabeça como uma pessoa branca, ela pode não se ver como branca, ela pode não se entender como branca, ou dizer que é mulher e ela não se entender como mulher. Então, por isso eu coloquei supostamente. Nós precisamos conhecer o nosso alvo, conhecer o terreno que a gente está pisando, para a gente saber que tipo de política pública que a gente vai propor, que tipo de ação que a gente vai sugerir, ou seja, dar o remédio certo para a pessoa certa. Nós precisamos conhecer isso. Como não era um questionário de perguntas fechadas, eu elenquei um rol de itens, né, que foram esses 100 itens que eu mencionei para vocês, que seriam analisados sem resposta exata. A escala serviu como uma pauta de probabilidade, né, a serem analisadas. E eu coloquei dentro dessa escala, partindo do 0 até o 10 e do 0 até o menos 10. Próximo ao 10 era o muito brilhante. Próximo ao menos 10, muito obscuro. Quanto mais próximo do brilhante, maior seria evidências, escalas, opções, demandas e ofertas. E quanto mais próximo do obscuro, menores eram as evidências, escalas, opções, demandas e ofertas. O 0 ele era assinalado quando não existia opinião ou quando havia um equilíbrio entre as duas extremidades. O elemento base para as respostas foi a intuição, a possibilidade ou a probabilidade. Então, eu criei um espectro de opções, né, dentro dessa escala, para que a pessoa pudesse, na hora de ser pesquisada, transitar ali entre o muito brilhante e o muito obscuro. Para facilitar o nosso entendimento, eu vou comentar o resultado final por aspecto, né, para a gente ter uma visão ampla da situação. E aí, no momento em que a gente faz essa análise em cima de uma pesquisa empírica, né, onde a gente está levantando dados, o perfil deixa de ser intuitivo para ser um perfil de fato com dados. Então, por isso, de início, ele era intuitivo. E agora, ele deixou de ser apenas uma intuição. Ele é, de fato, esse perfil, de fato, mostra como é o nosso alvo. Como que o nosso alvo se comporta e como que ele vai se comportar diante do nosso público, que é o público LGBTI+. Então vamos ao primeiro aspecto, que é o aspecto financeiro. Cordeiro é uma cidade de pequeno porte e não tem uma arrecadação muito expressiva, ou seja, não é uma cidade rica, né? A circulação de renda no município ela é basicamente proveniente do comércio, tá? Que é estimulado pela renda advinda de outros setores. O nosso comércio ele é movimentado por renda, né, que vem dos serviços em geral, do serviço público nas 3 esferas, né, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, e das médias e pequenas indústrias. O comércio local ele tem crescido, tanto que ele é uma opção de compra para outros municípios aqui da nossa região, né, cidades vizinhas, né? Então ele tem crescido e tem se fortalecido. O comércio ele gera empregos, né? Sem dúvida nenhuma, um dos maiores geradores de emprego dentro de Cordeiro é no comércio, mas as oportunidades efetivas de crescimento de fontes de emprego e renda ainda é muito restrita, né? Ou seja, nós ainda temos pouca oferta para suprir a demanda de necessidade de trabalho, né?
o que leva muitas pessoas ao subemprego, pela falta de um outro emprego, ou para complementar a renda, que às vezes não é muito grande. Então, essa falta de oferta de empregos formais gera o subemprego, o aumento do subemprego. A população de Cordeiro, ela é assalariada, ela tem uma vida modesta, mas como o custo de vida também não é muito elevado, dá para se ter uma qualidade de vida média, né? Consegue-se viver com uma certa qualidade de vida. E o que não significa, isso a gente tem que deixar claro, que não existe a carestia, né? Que não existe a pobreza, até porque é exemplo nacional. A distribuição de renda no nosso município, ela não é igualitária, ela não é justa. A população carente, ela vive nas franjas da cidade, né? Nos bairros periféricos, não se misturando, e esse misturando aqui vai entre aspas, porque é apenas uma expressão para caracterizar aqui o que está sendo dito. Ele não está misturado ao tecido social. E isso dá uma falsa impressão para as pessoas de que aqui em Cordeiro não existe miséria, né? Porque no centro da cidade não estão essas maiores dificuldades de sobrevivência. Então as pessoas vivem uma falsa ideia de que não existe pobreza extrema em Cordeiro e nem pessoas em situações de vulnerabilidade. Então esse é o panorama financeiro de Cordeiro. Aspecto oportunidade. Cordeiro não é um município que oferece muita oportunidade de trabalho, como eu já disse no item anterior, né, no aspecto anterior que foi o financeiro, porque são situações que se ligam, né, estão muito ligadas intimamente. Tem um campo restrito, Cordeiro tem um campo restrito para trabalho, ou seja, a demanda é muito grande para a oferta, né? E a média salarial também não é alta. Lógico que existe, como eu disse, que é um município que tem suas desigualdades, tem as suas disparidades, mas na sua grande parte a média salarial é baixa. Isso traz um problema sério, né? Porque a falta de emprego faz com que os filhos da cidade não permaneçam aqui. Eles saem em busca de trabalho. Eles buscam oportunidades fora de Cordeiro, né? Principalmente os jovens. E porque não tem campo e muitas vezes não vê lucratividade e atrativos, né, nesses campos de trabalho. E essa pequena oferta de trabalho traz problemas sociais profundos porque impede o crescimento e gera um círculo vicioso de decadência. Porque à medida que os jovens abandonam a cidade, né, para estudar, para trabalhar, a nossa população vai envelhecendo e a gente gera um círculo vicioso de decadência, né? E a gente entra num círculo vicioso de decadência. Então é preciso, é urgente, né, que se tenha políticas de governo para resolver esse problema de emprego aqui em Cordeiro. O êxodo dos jovens, né, principalmente, muitas vezes começa antes dele ingressar no mercado de trabalho, porque ele já sai antes para estudar, né? Porque Cordeiro ele tem uma oferta grande de educação básica, mas não tem de ensino superior. E nem de cursos técnicos. Então, muitos jovens saem daqui, terminam a formação básica, terminam o ensino médio e vão estudar fora e muitas vezes não retornam porque, às vezes, alcançam uma formação que o município não tem como agregar, não tem como absorver, e aí essas pessoas não retornam. O não investimento pessoal na educação faz baixar o nível de intelectualidade da população, podendo levá-la à estagnação e ao atraso, né? Como eu falei acima também no círculo vicioso de decadência. Então, Cordeiro não é uma cidade hoje que oferece muitas oportunidades.
O aspecto agora é estrutura. O município de Cordeiro possui uma estrutura muito prosaica e conservadora em seus hábitos e relações, sendo pouco aberta a mudanças significativas, né? Ou seja, Cordeiro repete o padrão, né, de muitas localidades no nosso país que ainda mantém esse conservadorismo prosaico, provinciano. As construções familiares, elas se organizam de uma forma muito provinciana, com dificuldade de aceitação das estruturas mais progressistas e diversificadas. Mesmo assim, incapaz de frear o movimento das mudanças sociais naturais, ou seja, novas estruturas familiares que têm se formado no município, pautadas pelo afeto, que é o elemento básico da formação familiar. Famílias formadas por LGBTI+, elas são reconhecidas, mas são tratadas com determinada desconfiança e críticas preconceituosas por alguns segmentos sociais. Mesmo elas existindo, isso a gente não pode fechar os olhos nem negar. O povo de Cordeiro é cordial e empático, mas com algumas reservas, né, no que tange à diversidade. Ou seja, né, mesmo sendo receptivo, quando determinadas estruturas fogem ao padrão conservador, ao padrão tradicional que o povo está acostumado a lidar, é olhado com uma certa desconfiança por vários segmentos sociais e até com discriminação e intolerância. Fica claro que a simpatia tende a oscilar entre os grupos que mais ou menos agridem, né? E aqui também, entre aspas, agridem porque mexem com a estrutura, agridem o conceito de tradicionalismo da comunidade. Um dado interessante é que esse aspecto conservador se manifesta também nas escolhas políticas, que são feitas em bases conservadoras e tradicionais. E isso gera uma concentração de poder nas mãos das mesmas pessoas, dos mesmos grupos políticos, que usam métodos muitas vezes ultrapassados e até questionáveis. A interferência de grupos religiosos ditando os preceitos morais e regras de condutas sociais e políticas também são muito fortes e atuantes aqui em Cordeiro. Agora vamos para mais um aspecto, que é o aspecto de expressão, né? Ou seja, a forma como as pessoas se expressam. As formas de expressão devem ser múltiplas e livres, né? Todas as pessoas têm o direito de se expressarem da forma mais livre que puderem, principalmente no que diz respeito às suas próprias vidas. Manifestações religiosas em crenças diversas e amplas expressões culturais são inerentes aos seres humanos. Então, isso está intrínseco, isso está em nós, né? A necessidade da liberdade das mais diversas manifestações de vida e de expressão. O município abarca diversas tendências religiosas, tendo o cristianismo sendo de vertente católica, protestante, neopentecostal, como dominância. Embora os demais grupos religiosos, como os de matrizes africanas, espíritas, espiritualistas e outros tenham seu espaço garantido, ainda são colocados numa posição secundária diante das denominações cristãs. Cordeiro é um celeiro, né, cultural, artístico, rico, amplo, com vários talentos em vários setores da nossa cultura, mas ainda carece de mais investimento nessa área. Não existem políticas públicas claras para essa área, né, para esse setor, e nem programas de governos específicos. Ou seja, a cultura, a arte, ela está inserida em várias questões, em vários momentos da nossa sociedade, mas investimentos, recursos humanos, recursos financeiros e diretamente para essa área são muito poucos, muito escassos. Outro setor deficitário no município é o setor do lazer, né, que não existe opção.
para qualquer faixa etária, nem para criança, nem para jovem, nem para idoso. Não há ainda um investimento, precisamos garantir investimento para o lazer. E a falta de opção faz com que as pessoas saiam do município, né, buscando oportunidades de lazer fora daqui. Agora, o aspecto saúde, né? Principalmente nesse momento de pandemia, mais do que nunca é necessário falar sobre isso. Talvez a gente não tenha vivido na história, pelo menos mais recente, aí de 4 gerações para cá, um problema de saúde tão sério no país, né? No mundo, né? Mas trazendo para a nossa realidade de Brasil, de Estado do Rio e de município, nunca vivemos nada tão sério. E nos fazendo nos preocupar com a questão da saúde, né? E o acesso a esses meios, né? O acesso à saúde. A questão que envolve a saúde dos municípios de Cordeiro é de extrema relevância. Cordeiro possui um hospital, que ao longo do tempo foi precarizado. Os postos de saúde da família fazem o seu trabalho e procuram não deixar a população desassistida, mas em alguns momentos ainda deixa a desejar na falta de profissionais e de insumos. As ações voltadas para a saúde física, mesmo com as suas deficiências, em algumas situações, elas não deixam de acontecer, mas com relação à saúde emocional, ainda deixa muito a desejar, né? Isso é uma questão social muito profunda. Muitas vezes, os males que afetam a nossa saúde emocional não são encaradas como doenças que precisam ser tratadas com o mesmo rigor que as doenças físicas. Até porque a gente vive num mundo onde impera o estresse, impera a correria, impera a ansiedade. É importante advertir que os males emocionais, eles interferem diretamente na nossa saúde física. Isso está mais do que comprovado. A saúde pública é deficitária e a particular, a privada, é onerosa. Isso gera um problema muito sério. Outro fator que deve ser encarado como saúde pública é o uso indiscriminado de álcool, né? O álcool muitas vezes é vendido a menores, vendido indiscriminadamente para qualquer tipo de pessoa, e esse problema do álcool, além da saúde, além dos problemas de saúde física, geram também problemas de saúde emocional e também de saúde social. O álcool associado às drogas e ao ócio tem ceifado. O álcool associado a drogas e ao ócio tem ceifado prematuramente a vida de muitos jovens da nossa cidade, traumatizando e fragilizando muitas famílias. Vamos ao nosso último aspecto, que é o aspecto segurança. Fator problemático para qualquer cidade, não menos para Cordeiro, é o derrame do uso e tráfico de drogas. A disseminação da droga tem atingido as famílias de forma traumática. Os jovens, independente do extrato social, estão no centro dessa questão. Pobres ou ricos, as drogas têm chegado a qualquer um, mas a população mais pobre sofre os maiores impactos. Dívidas com traficantes, retaliações e violências, bem como uma coibição mais ostensiva por parte dos aparatos policiais. Esse é um problema profundo e sério que tem criado raízes profundas, atraindo inclusive traficantes de fora para o município, gerando problemas de saúde e segurança pública. A questão das drogas é um fator determinante para o aumento da violência, que já se apresenta em outras instâncias e com diversas motivações, como a violência doméstica contra mulheres, crianças, idosos e outros em posição de vulnerabilidade, e exacerba
a violência das ruas, que se manifesta principalmente contra LGBTI+, pretos e pobres. O nível de controle em Cordeiro, mesmo com rondas e patrulhamentos, ainda não trouxe à população de Cordeiro uma segurança real de que estamos sendo protegidos. A ação da justiça precisa ser mais enfática e atuante. Existe ainda um receio muito grande nas abordagens policiais, pois geralmente elas são truculentas e ameaçadoras, bem como abusivas em muitos momentos. Então, qual conclusão nós tiramos de toda essa pesquisa, da análise profunda e mergulhada na realidade de Cordeiro? Em cima de todos esses aspectos analisados aqui, eu construí, né? E agora essa conclusão ela não é minha, essa conclusão é do grupo, né? Das pessoas pesquisadas. E eu acredito que a gente não se surpreenda muito com esse perfil, porque a gente já entende Cordeiro dessa forma. A gente apenas se depara, nesse momento, com uma situação constatada, né? Então, eu vou fazer a leitura da conclusão, né, geral, e esse é o perfil final do nosso alvo, que é Cordeiro. Cordeiro, como a grande maioria das cidades pequenas do interior do estado do Rio, principalmente as da nossa região, que são alvos das nossas análises iniciais, vive uma séria contradição. Em décadas passadas, a vida no interior era uma escolha para as pessoas que queriam viver de forma tranquila e saudável. A vida pacata garantia vida mais simples, porém mais livre e segura. As cidades do interior se contrapunham aos dilemas dos grandes centros, sugerindo a qualidade de vida melhor para a sua população. Entretanto, com o passar dos anos, começaram a se distanciar desse modelo, pois absorveram problemas característicos dos grandes centros, como a carestia e o caos urbano, como trânsito truncado, vandalismos, tráfico de drogas e violência, mas continuam deixando a desejar em áreas essenciais, tais como oferta de educação além da básica, oferta de cultura, de lazer e oportunidades de emprego e crescimento. A constante instabilidade econômica instalada no país gera uma perda consistente do poder econômico das famílias. A recessão e a alta do custo de vida levam os salários à defasagem, perdendo seu poder de compra, não sendo mais capaz de suprir as necessidades de muitas famílias. Embora o custo de vida seja mais baixo que o dos grandes centros, a oportunidade de aquisição de renda também é baixa. Embora não apresente quadro de desigualdade aparente, a evidência de desigualdades sociais no município de Cordeiro é clara. Essa desigualdade não se mostra aparente, pois ela se localiza nas periferias, que muitas vezes não são visitadas pela parcela da população que se encontra na área central do município. Por isso, essa desigualdade é setorial. Ela não está misturada no tecido social como um todo. Ela se manifesta em locais específicos. O município de Cordeiro tem tendências tradicionalistas em diversos aspectos, sejam eles familiares, políticos, religiosos e culturais, trazendo dificuldade de progresso nas pautas sociais e de costumes. O não progresso contribui para que a mentalidade continue tacanha e conservadora. Abrir discussões com todos os segmentos da sociedade, com os órgãos públicos oficiais, com a iniciativa privada e principalmente com o poder público municipal é imprescindível e urgente. Para avançarmos no respeito aos direitos humanos, é preciso exigirmos políticas públicas eficientes e eficazes, bem como reconhecimento e garantia de direitos às múltiplas diversidades. Esse é o perfil de Cordeiro. Esse é o perfil que foi estabelecido pelo grupo pesquisado, pelas pessoas que participaram dessa análise e que deram a sua opinião intuitiva de como elas viam o nosso alvo, que é Cordeiro.
E agora, com essa conclusão, eu volto ao foco inicial, que é a diversidade sexual de gênero, que é o público que o Arterize-se, que é o nosso programa, quer atingir. E aí a gente vai inserir o LGBTI+, nesse contexto. Onde estão essas pessoas? Dentro desse perfil traçado de Cordeiro, onde estão essas pessoas? Onde elas moram? Onde elas vivem? Que tipo de relacionamento elas têm com as pessoas ao seu redor? Elas têm famílias? Elas não têm? Elas sofrem preconceitos? Elas foram expulsas de casa? Elas foram acolhidas? Elas sofrem preconceito na rua, no mercado de trabalho, nas suas relações sociais? Ou elas não chegam a sofrer esse tipo de preconceito fora porque elas estão presas dentro das suas casas, sofrendo preconceito dentro dos seus lares? Onde estão essas pessoas? São essas pessoas que nós queremos descobrir. São essas pessoas que nós estamos buscando a partir desse perfil que nós traçamos. E através desse perfil estabeleceremos metas e ações para garantirmos o reconhecimento, o espaço e o respeito ao LGBTI+, em Cordeiro. Tudo que essas pessoas precisam para viverem com dignidade dentro da sua cidade e dentro da sua região. O Arterize-se traz várias propostas e várias sugestões de projetos, de políticas públicas, e para isso uma rede de apoio a essas pessoas, a proposta de uma construção de uma rede de apoio e uma fundamental proposta de parceria com o poder público e com o poder privado também. De que forma essas pessoas, de que forma esses poderes constituídos podem ajudar essas pessoas que passam essas dificuldades. Precisamos nos colocar fora de uma bolha de privilégios, de nos sentirmos protegidos o tempo todo, porque muitos de nós somos privilegiados, ocupamos uma posição de privilégio e não queremos abrir mão, não queremos abdicar disso. Mas precisamos, porque pessoas precisam de nós. Pessoas estão gritando por socorro, precisando de nós. E para isso, nós precisamos também de contar com uma parceria fundamental, que é com a educação, com profissionais de educação, com as escolas e com todas as pessoas engajadas na transformação da nossa sociedade e na transformação do nosso país. Pelo Arterize-se, nós não temos um projeto de governo, nós temos um projeto humano e social. Esses livros aqui, mas eles foram livros, são meus, Esse aqui é o Sobretudo, vários textos, e muitos desses textos abordam a questão da diversidade, da diversidade em todos os seus aspectos, não só a diversidade sexual de gênero, mas a diversidade social, racial, e tudo aquilo que envolve o ser humano. Vale a pena vocês conferirem, tá? Esse livro aqui é uma coletânea de contos da qual eu fiz parte, e como o próprio nome está dizendo, é tabu. E são vários tabus, que envolvem a nossa sociedade, e o conto que eu escrevi, ele é relacionado à diversidade sexual e de gênero. E esse aqui é o Caixa de Pandora, que é um livro também de contos do qual eu fiz parte, E o interessante do Caixa de Pandora é que o conto que eu publiquei aqui, ele fala sobre a questão da aceitação sexual, não na diversidade de gênero, mas na diversidade de corpo, na diversidade de padrão, na diversidade de relacionamento, de aceitação das pessoas fora do padrão estabelecido, e que nos tortura e que nos aprisiona, Então, o conto desse livro Caixa de Pandora, ele faz esse tipo de abordagem. E eu agradeço a todos, todos que estiveram até esse momento assistindo esse vídeo.
e dizer que ele é apenas um início de um grande trabalho que temos a realizar. E pedir a vocês para seguirem as redes sociais, conhecerem, né, o projeto Arterize-se, conhecer a rede social do projeto, a minha rede social, que eu vou deixar, né, aqui no vídeo, junto no vídeo, para que vocês acessem. E lembrando que ser diverso é ser humano. Muito obrigado.